Gente, que prazer imenso poder fazer o estudo da semana e fazer alguns comentários para vocês. Esse estudo ele me emocionou muito, é muito forte e eu tenho certeza que será um momento que vamos poder refletir sobre muitas coisas. A nossa designação foi de Mormon 1 até o capítulo 6 e que tem como título: E quisera persuadir todos a vos arrependerdes. Então nós chegamos aí no momento da história, mais de 300 anos depois que Cristo esteve nas Américas. E nós presenciamos aí com o nosso estudo um momento que houve 200 anos de paz contínua e prosperidade na terra e que não houve povo mais feliz. Mas como depois desse período, esse povo começou a ficar cada vez mais próspero e novamente entraram naquele ciclo do orgulho. Prosperam, ficam orgulhosos, esquecem do Senhor e começam a praticar iniquidades, e foi exatamente o que aconteceu. Ficam egoístas, esquecem do seu próximo, se dividiram em classes sociais, a corrupção, o bando de Gadianton, as combinações secretas. Então, novamente, nós temos aí a civilização nefita no auge de toda a sua iniquidade e pecado. Quando nós lemos esses capítulos, eu tenho certeza que todos nós gostaríamos que essa história fosse diferente. Eu tenho certeza que Mormon ele gostaria de ter escrito uma outra história. E eu acho que é por isso que impressiona tanto esses capítulos, porque ele nos ensina, sobretudo, o poder das escolhas e a capacidade que nós temos de sermos fiéis, de sermos obedientes, mesmo quando vivemos em um mundo decadente. E o que é bom é que nós também conseguimos compreender um pouco mais sobre Mormon e entender, né, porque o livro de Mormon tem esse nome. Quem foi Mormon? Qual a importância que ele teve para que nós hoje pudéssemos ter acesso a esses registros sagrados. Então, já no capítulo 1, começa com Amoron, um profeta do Senhor, que vai lá e procura Mormon quando ele tem 10 anos de idade, ou seja, quando ele é apenas um menino. E ele diz duas qualidades extremamente importantes que possuía Mormon. Ele diz que ele era um menino sério. Em outras palavras, ele quis dizer que era um menino responsável, que era um menino confiável, que não era como os outros meninos. E ele também diz que Mormon ele tem a percepção rápida. E aí nós precisamos entender o que seria essa percepção rápida. O Elder Bednar, ele disse que a percepção rápida é um dom que todos nós precisamos buscar na nossa vida, porque todos nós vamos precisar desse dom hoje ou em momentos futuros. E essa percepção rápida, ela está atrelada, como disse o Elder Bednar, ao ver, ouvir, notar, obedecer. Então, todos nós, sejamos filhos, sejamos pais, como líderes, precisamos dessa percepção rápida na nossa vida. Porque em muitas situações vamos precisar dessa percepção. Muitas vezes para nos livrar do perigo, muitas vezes para fazer uma escolha. E quando eu lia essa percepção rápida, eu lembrei de uma situação que eu passei quando eu estava na missão. E eu cheguei na minha última área, faltava 1 mês e meio para terminar a missão. E eu fui designada para a ala de Vila Mariana.
Bom, quem é da região de Vila Mariana conhece essa ala, né, a ala 1 de São Paulo, Vila Mariana, que é uma região com muitos prédios, com muitos edifícios, uma região nobre de São Paulo. E quando eu cheguei nessa área, fazia quase um ano que não havia batismos. E um dia, reunida com a minha companheira, nós começamos a ver as pessoas que elas estavam ensinando, ela e a antiga companheira, e nós vimos aí um nome de uma referência que foi dada por missionários de outra área, que havia encontrado uma moça em uma feira e anotou o endereço e passou para as sisters que estavam em Vila Mariana. Então eu perguntei à minha companheira sobre essa moça, minha companheira disse, olha, nós já estivemos 2 vezes na casa dela, a mãe sempre atende e diz que ela não está. A sensação que eu tenho é que a mãe não quer nos receber. E eu disse para ela, bom, vamos tentar mais uma vez. E nós chegamos lá, na casa daquela moça que se chama Eveline, e a mãe atendeu a porta. Mas dessa vez a mãe atendeu chorando. E imediatamente nós nos apresentamos e perguntamos o que podíamos fazer para ajudá-la. E a mãe, aí um pouco reticente, acabou nos contando que havia tido uma discussão com a filha, que na época tinha 13 anos de idade, e a filha havia fugido de casa. E que ela já estava procurando a filha há muitas horas, em lugares diferentes, e não conseguia encontrá-la. Então, naquele momento, me passou na cabeça compromissos que tínhamos, me passou na cabeça o almoço, várias outras coisas que nós tínhamos agendados para aquele dia. Mas eu senti claramente que deveria deixar tudo e ajudar aquela mãe desesperada. Essa foi a nossa percepção rápida. Então, nós dissemos para ela, o que é que nós podemos ajudar? Nós vamos com você. Então, ela nos guiou a todas as casas que ela já havia ido, que ela imaginava que talvez a filha estivesse escondida, mas que não atenderam porque se tratava dela, da mãe. Então ela precisava de alguém diferente para procurar a filha, para descobrir onde a filha estava. E aí saímos nós, e fomos numa casa, em outra, até que finalmente chegamos numa casa e dissemos, olha, estamos aqui procurando a Eveline, e essa casa acabou abrindo a porta, e a mãe, que estava escondida logo atrás, entendeu que a filha estava ali, e foi uma longa história com muito choro e de reconciliação. Elas acabaram voltando para casa. O que aconteceu depois dessa experiência? As portas daquela casa se abriram para nós. E nós pudemos finalmente dar as palestras para aquela moça. Isso aconteceu já faz muitos anos. A Eveline, que só tinha 13 anos, se batizou na igreja. Ela casou com um ex-missionário. Ela já teve filho que foi para a missão. Ela tem 5 filhos no Evangelho. E hoje ela já é uma avó. E eu sempre penso o que teria acontecido se nós tivéssemos simplesmente ido embora e não tido a percepção rápida de que alguém precisava da nossa ajuda. Então, quando a Lebedina fala de ter essa percepção rápida, de ver, de ouvir, de observar, de obedecer, é o que precisamos. Mormon tinha essas características. E então, o profeta Amoron disse para ele, né, que quando ele tivesse a idade de 24 anos, ele deveria ir em um local específico. Ele especifica esse local aqui, ó, que é a terra de Antum, há uma colina que se chamará assim. E nessa colina, Amoron, ele havia depositado todos os registros sagrados para o Senhor. Era lá que ele mantinha guardado todos esses registros. Gente, que não eram poucos, eram muitos. E aí nós vamos vendo como vai se dando a trajetória de Mormon, né, durante todo esse período. Aos 15 anos de idade, ele acaba sendo visitado pelo Senhor.
mas ele é proibido de pregar o Evangelho, porque o povo ele está no auge da sua iniquidade, e até os discípulos foram retirados da terra, assim como o Espírito Santo. Esse povo está no amadurecimento total da sua iniquidade. Com 16 anos de idade, Mormon ele é chamado para ser o comandante, né, chefe dos exércitos nefitas. E eu fico imaginando você ser comandante, chefe dos exércitos nefitas, de um exército decaído, descrente, totalmente longe do Senhor. O desafio que foi para Mormon se manter firme e fiel diante de toda a oposição que estava ao seu redor. E ele levou esse povo a vencer, inclusive, algumas batalhas. E ele viu também que muitas vezes, quando os lamanitas venciam as batalhas, esse povo ficava triste, esse povo lamentava, esse povo começava a demonstrar arrependimento. E ele ficava feliz porque ele via nesse lamento a oportunidade desse povo rever suas práticas, de se humilhar, de começar a ser melhor e voltar a ser abençoado. Mas isso não acontecia. E não acontecia por quê? Porque essa tristeza não era uma tristeza profunda de arrependimento. Era uma tristeza simplesmente pelas coisas que eles estavam perdendo, ou por muitas vezes não continuar nos seus caminhos iníquos. Então não era aquele arrependimento verdadeiro para o Senhor. Mormon, ele tenta pregar o Evangelho, ele encoraja seus homens, ele faz muitas coisas para que a história seja outra, para que não seja uma história de destruição. E chega um momento que ele recebe uma epístola do rei dos Lamanitas, avisando para eles que eles vão se reunir em uma grande batalha, que eles serão atacados. E aí eles vão para uma terra chamada Desolação. E nessa terra, com o comando de Mormon, eles conseguem vencer 2 vezes seguidas, 2 batalhas seguidas contra os Lamanitas. E aí nesse momento o orgulho sobe, eles se sentem extremamente poderosos e agora eles querem atacar os Lamanitas, eles querem vingar o sangue dos seus irmãos. E aí a gente consegue imaginar a decadência desse povo, porque os nefitas antes, eles eram um povo extremamente obediente ao Senhor, que tinha a força do Senhor do seu lado. E eles nunca atacavam, eles apenas lutavam para se defender, para defender sua pátria, sua liberdade e sua família. Mas agora não, era sede de vingança. Eles sentiam prazer em derramar o sangue. Então, nesse momento, Mormon diz que não vai mais ficar à frente, não será mais comandante desse exército. E ele diz que ele fez tudo o que podia, né, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem ao Senhor, mas eles não quiseram, foi escolha deles. E aí é lindo, é impressionante, porque Mormon fala, né, ele fala desse povo que já havia sido tão nobre, tão bom, né? Tão bom e que de repente havia se afastado do Senhor, estava numa situação completamente distante dos mandamentos. E ele faz uma exortação, né? Ele diz assim: eu escrevo aos gentios, eu escrevo aos confins da terra, eu escrevo aos 12 tribos de Israel. E então ele fala para nós, ele fala que todos devem comparecer um dia perante o tribunal de Deus e prestar conta das suas obras. São muito fortes as palavras, né? E ele diz, e nesse momento que ele diz: e quisera persuadir todos vós, confins da terra, a vos arrependerdes, a vos para preparardes para encontrar no tribunal de Deus no último dia. Então é uma exortação realmente ao arrependimento, mas um arrependimento sincero. Quando ele vê cada vez mais o número, né, de lamanitas e o número de nefitas diminuindo nessas grandes batalhas, ele vai, obedece, né, e ele retira aí
esses registros sagrados, ele continua essa história. Ele escreve a partir da observação dele, daquele que observou desse povo. Tem muita coisa que ele não queria dizer. Ele não queria contar essa história, mas é a história que se apresenta diante dos olhos dele. E quando ele se retira de ser comandante-chefe, ele percebe que os lamanitas começaram a perder, os lefitas começam a perder suas batalhas. E os lamanitas começam, inclusive, a escravizar e a matar crianças, mulheres, a sacrificar para os seus deuses. Então ele se arrepende de ter se afastado do comando dos exércitos. Ele decide voltar. Ele decide voltar mais uma vez, né? E ele lamenta muito, porque ele diz: esse já foi um povo agradável. Eles tinham Cristo como seu pastor. Eles eram guiados por ele. Mas agora esse povo é guiado por Satanás. Ele diz uma frase que eu amei, que ele fala assim: não sabeis que estás nas mãos de Deus? Então, esse povo cada vez mais sendo destruído pelos lamanitas e por uma escolha deles, né? Porque eles se ausentaram, porque eles se distanciaram da proteção do Senhor. Mormon escreve uma última epístola, né? Escreve ao rei, pedindo para que haja uma última batalha e que eles possam se reunir na terra de Cumorah, né? Onde eles pudessem aí combater os lamanitas por uma última vez. E ele diz que ele tinha começado a envelhecer e ele sabia que essa seria a sua última luta. E ele foi lá, né, pegou todos os registros que haviam sido confiados pelo Senhor a ele e transferiu todos esses registros para o Monte Cumorah. E eles lutaram essa batalha aí, né, no Monte Cumorah também. Então, ele retrata aí um momento que ele diz assim, ó: e aconteceu que o meu povo, com suas esposas e seus filhos, viu o exército dos lamanitas marchando em sua direção. Imagina, né? Você está em uma guerra, numa batalha, sendo guiado para a morte. E no final da batalha ele diz: todo o povo, com exceção de 24 de nós, inclusive entre eles estava Moroni, filho de Mormon, tinham sido abatidos. É muito forte essa leitura do livro de Mormon, porque é aquele sentimento de incapacidade diante das escolhas de um povo. Ao mesmo tempo, é uma gratidão enorme por ter Mormon aí, que foi chamado quando era apenas um menino, e que teve uma missão tão grande, e que foi tão obediente, e conseguiu salvar, preservar esses registros, escrever, continuar a história, compilar, depois fazer um resumo, né, nas placas de Mormon, e conseguiu preservar, para que hoje nós pudéssemos entender que essa história foi escrita para nós. Tem muita coisa que nós precisamos aprender com essa história, que possamos fazer uma história diferente e não cair nos mesmos erros dessa civilização, que possamos nos arrepender. Essa é a mensagem. O arrependimento nos salva da destruição.